Aposentado e pensionista do INSS. Hoje nós vamos falar sobre revisão de aposentadorias e de pensões. Muito se fala pela internet que muita gente conseguiu receber um valor a mais no seu benefício porque conseguiu uma revisão, mas pouco se explica que de fato muita gente tem esse direito e nem sabe. Calma que eu vou explicar tudo para vocês, as espécies mais comuns de revisão de aposentadoria que talvez você esteja dentro e nem saiba que possa requerer esse acréscimo no seu benefício, esse dinheirinho a mais todos os meses e até mesmo pegar o dinheiro para trás que você deixou de receber. Mas antes de falar sobre esse assunto, eu vou pedir aquele favor de sempre de você se inscrever no meu canal do YouTube, Dr. Ilmar Muniz, nos dando essa força, nos dando também um like, para que esse vídeo possa chegar a outras pessoas que precisam desse conteúdo. Além disso, vou pedir para você também nos seguir nas outras redes sociais, no Instagram, no Facebook e agora também no TikTok, Ilmar Muniz. E eu vou deixar aqui nesse vídeo um número de WhatsApp, para que se você quiser esclarecer em relação ao seu caso específico, querendo tirar suas dúvidas, ver se você também tem algum direito a requerer, eu vou deixar aqui esse WhatsApp para que você possa falar com a minha equipe e a gente possa te esclarecer e te ajudar justamente nessas questões. Agora vamos lá falar sobre esse assunto que muita gente fala pela internet, dizendo, olha, eu ouvi falar que tem uma revisão aí da vida toda, eu ouvi falar que tem uma revisão chamada revisão do teto, mas eu tenho ou não tenho direito? Gente, são diversos tipos de revisões que podem acrescentar no seu benefício todo mês. E você às vezes deixa passar esse direito por falta de informação. E é justamente esse vídeo é o intuito para que esclareça que existem diversas formas de revisão da sua aposentadoria, porque na grande regra é que ao calcular ou com o passar do tempo, as aposentadorias acabam tendo uma defasagem enorme e não acompanham a realidade do fato da vida comum. E isso precisa ser revisionado. Então, para que você possa entender alguns mitos criados primeiramente aí pela internet, é dizer que precisa de um período mínimo de estar aposentado para aí sim você requerer a sua revisão, o que não é verdade. Você tem direito de pedir a revisão se caso você verificar que se encaixa em alguns dos direitos ou até mesmo que teve cálculo errado no dia seguinte que você se aposentou. Não há necessidade de esperar período nenhum. O que, pelo contrário, se passado 10 anos decadenciais e você não requeriu nada, você não foi atrás de nada, pode ser que você venha ter prejuízos na questão de requerer esse direito. Então, passar o tempo, só pode te prejudicar. Então, não tem essa de esperar para fazer nenhum tipo de revisão. Ponto importante a gente ter esclarecido aqui. Outro ponto importante é que antes de você fazer qualquer tipo de requerimento, que você já inicie os seus pedidos junto ao INSS, que você faça de fato os cálculos para verificar se realmente vai ser mais vantajoso ou não você fazer essa revisão, pois pode ocorrer que algumas revisões realizadas dê prejuízo ao invés de dar lucro. Então é muito importante que você faça isso de forma muito bem pensada. Então vai fazer a revisão, vai começar a fazer os pedidos, é importante que você faça essa análise de cálculo. Vamos lá falar então sobre esse tipo de revisão. Eu vou falar superficialmente em cima de cada situação para que você possa entender que existe um tipo de revisão específico que você pode de fato se encaixar e isso vai acarretar diferença no seu benefício. Claro, vamos fazer isso de uma forma bem rápida para que o vídeo não seja tão extenso. Primeira situação são as revisões fáticas, ou seja, a revisão de acordo com a própria concessão. Às vezes, quando vai ser calculado o seu benefício, o INSS acaba não considerando um registro que você teve, um emprego que você teve fora do país, ou às vezes um valor de contribuição maior, ou até mesmo que você trabalhou em período insalubre, periculosidade ou em regime especial, e o INSS não faz o cálculo decorrente desse período da forma correta. Isso, por óbvio, vai ter um prejuízo no seu benefício, até porque os valores eram para ser maiores, mas o INSS faz um cálculo básico sobre tudo e te concede lá uma aposentadoria bem menor do que o devido. Então a revisão fática ou a revisão de valores decorre justamente da forma com que você contribuía. Às vezes você contribuía em 2 serviços, depende do regime especial que você trabalhava, às vezes você contribuía de forma autônoma, com um CID, com um código diferente, isso tudo faz uma diferença enorme.
Então é importante que você pegue todos os seus benefícios, todas as suas contribuições, que você tem em mãos isso, para que você possa fazer uma revisão se o INSS calculou de forma correta. Então o sistema, a gente coloca aqui, faz uma análise junto com a nossa equipe de cálculos, para justamente verificar se todas as contribuições foram consideradas. E olha, eu vou falar para vocês, diversas pessoas acabam não tendo o benefício calculado de forma correta, tanto numa contribuição, como uma aposentadoria por invalidez, ou seja, todo tipo de aposentadoria acaba tendo falhas pelo INSS na hora de fazer o cálculo. E claro, sempre falha em prejuízo ao contribuinte, ao aposentado e pensionista. Então pegou a sua carteira, pegou lá suas contribuições, faz um cálculo para ver se o INSS calculou todo o período da forma correta para saber se você está recebendo ou não esse benefício, tá? Outras formas de revisão, além dessas formas fáticas, que é a própria contribuição em si, são as revisões de direito. Eu vou citar aqui superficialmente, como eu disse para vocês, algumas, até para que você entenda que elas existem, porque se a gente fosse aprofundar, eu faria um vídeo depois, prometo, de cada situação específica, de cada tipo de revisão, para que você possa entender mais. Mas nesse vídeo é importante você entender, existem diversos direitos já questionados no STF, no STJ, que já foi entendido que deve ser feito em benefício ao aposentado, em benefício ao pensionista, mas esses não ingressam com ação, ou esses não fazem o requerimento, e acaba passando aí o prazo e ele perde esse direito. Então, só para que você possa entender, eu fiz a separação aqui de alguns. Por exemplo, a revisão da vida toda, que muito se discutiu aí, que teve todo um noticiário sobre esse assunto, que muitas pessoas têm direito. O próprio Instituto de Direito Previdenciário entende que 20% dos aposentados têm direito, é uma estimativa, têm o direito de ter a revisão da vida toda, que é com as contribuições entre o período de 99 a 2019 e que tenham contribuições tanto acima da média, como aqueles que também tenham salários baixos, mas que tenham decorrência de 1994. Não precisa entender aqui exatamente como funciona esse cálculo, basta você entender. Você se aposentou antes de 2019? Você contribuiu antes de 2019? Então provavelmente você tem alguma coisa a ser questionada aí. Basta você dar uma olhada com mais calma. Então a revisão da vida toda é uma das revisões que mais se falou nos últimos tempos, porque teoricamente nós temos um valor assim razoável para muitas pessoas a receberem do INSS por ter feito o cálculo de forma equivocada, tá? Então, uma das revisões de direito, já julgado pelo STF, é a revisão da vida toda. Outra revisão, na verdade vou já separar duas aqui, que tem até um nome engraçado, que se fala nos bastidores, que é a revisão buraco negro e buraco verde, que é a revisão dos períodos de quem recebia até abril de 91 e a revisão do buraco verde também até 93, que houve uma forma de cálculo devidamente equivocada e que já foi julgado pelo STJ e tem direitos a ser requerido para quem se aposentou nesse período e vem recebendo a aposentadoria como defasagem, tá? Então existe a da revisão da vida toda, a revisão do buraco negro, que é de 91, a revisão do buraco verde, que é de 93, e agora também existe uma outra revisão do teto, que é aquelas pessoas que recebiam, que pagaram para receber no teto do INSS, mas acabaram não recebendo, pois justamente o INSS não fazia o cálculo devido, fazia o cálculo abaixo do necessário. Então a revisão do teto, como é chamada, são para pessoas que deveriam receber no teto constitucional, lá previsto pelo INSS, e não receberam ou têm uma defasagem no seu benefício, tá? Ainda existe a revisão do artigo 29, que são para pessoas que receberam o benefício até 2009. Nós temos as revisões trabalhistas, são aquelas que a pessoa ingressou com uma ação trabalhista no período, né, da sua aposentadoria e só teve a resposta dessa ação depois que se aposentou, ou seja, o cálculo de salário, os horas extras, não entrou para a Previdência. E isso tem que ser recalculado novamente para que possa agregar ao seu benefício. Então, quem tem uma aposentadoria e nesse período do trabalho ainda estava discutindo uma ação trabalhista, todos os efeitos daquela ação trabalhista, todos os efeitos daquela decisão devem também ser computados na questão previdenciária. Por óbvio, porque é um direito seu. Ainda existem outras revisões, também chamada de DIB ou ISRM, que são revisões de períodos também de aposentadoria. O que é importante você entender nesse vídeo? Existem diversas formas de revisão. Talvez
o seu caso se encaixa em uma dessas de direito, ou então em um dos casos referente à contribuição. Então é importante que você faça essa análise para poder ingressar e pedir, e muita gente acaba recebendo durante a vida toda e não sabe que tem esse tipo de revisão previsto tanto na lei quanto até mesmo na forma de cálculo, tá? Então esse vídeo foi para esclarecer isso, para deixar bem claro a vocês que existem diversas formas e que uma delas pode se encaixar ao seu benefício. Se você ficar com alguma dúvida, se você quiser esclarecer alguma coisa, não esquece de mandar o seu oi aqui no WhatsApp, conversar com a gente minha equipe vai estar preparada para que possa te auxiliar nesses direitos que você tem e está deixando passar, beleza? Galera, não esquece da sua joinha, dá o seu like, porque assim é muito importante para a gente que a gente possa ajudar mais pessoas com essas informações. Galera, até a próxima!